Tá, há certo exagero nessa denúncia contra a Lefebvre e a tradição. A partir de agora, é pra você essa aula, Adolfo. A partir desse minuto, porque agora eu vou trocar da segunda metade. É pra você, beleza? E você tem a tarefa de casa de pesquisar tudo que eu vou falar aqui agora. Tá bom? Vamos lá? Seguinte. Todo mundo pensa que pra falar de Lefebvre tem que falar do Lefebvre, né? Mas eu não quero falar do Lefebvre. Eu quero começar antes. Porque o pensamento de Lefebvre não nasceu com Marcel Lefebvre. Não nasceu. Eu quero contar uma história pra você hoje. Tá? Pega teu caderno, vai anotando, porque agora vai ser muito importante. Na troca do século XIX por século XX, surge um cara na França chamado Charles Maurras. Charles Maurras foi um político francês e ele é fundador de um movimento chamado Action Française. Ele não era teólogo, ele era um ideólogo político. E o Charles Maurras, ele pensava o seguinte: a Revolução Francesa destruiu o que é ser francês. A Revolução Francesa destruiu a nação francesa e aquilo que a França é de verdade. Nesse ponto eu até concordo com ele. Nesse ponto eu acho que ele tá correto. A Revolução Francesa destruiu a França, certo? Charles Maurras, ele teve contato com o pensamento tomista, mas ele acabou abandonando cedo o pensamento tomista porque ele achava que a epistemologia escolástica era muito infantil, era uma coisa muito pequenininha, né? E aí ele vai partir para ele vai beber de uma fonte de pensamento chamado positivismo, que é do Augusto Comte, que particularmente também a gente no Brasil sofre muito com isso, né? Inclusive Ordem e Progresso da nossa bandeira vem desse cara, tá? Do Augusto Comte. E aí ele coloca, né, que ele mistura, né, o pensamento político dele com uma espécie de darwinismo, né? Então assim, existe uma evolução, né, política e tal, né? E aí ele chegou a escrever um ensaio chamado Da Biologia à Política. E deixa eu te contar uma coisa, essa mistura de darwinismo e política vai dar origem ao pensamento nazista. Não sei se você sabe disso, tá? Não sei se você sabe disso, mas depois a gente pode trabalhar em outra aula, tá? Mas assim, você vai perceber que cruza muito as coisas aqui, tá bom? E o que acontece? Esse Charles Maurras, que era agnóstico, né? E ele não cria nos dogmas do evangelho, ele não era católico, tá? Ele começou a pensar o que era ser francês. Porque se a Revolução Francesa tinha destruído a França, eu preciso devolver à França aquilo que ela tem de melhor, seja lá o que eu acredito que seja isso. Então ele começou a pensar a França para trás, né? A França no passado. E aqui, cara, se você puder largar aqui o chat e vir comigo, porque isso aqui vai ser um crochêzinho que se você fizer bem montado na sua cabeça, nossa, nunca mais você vai esquecer. Eu preciso olhar para trás. E eu preciso devolver à França aquelas glórias do passado antes da Revolução Francesa. Basicamente o que ele estava fazendo é make France great again. Era isso. Saca? Vamos devolver à França aquela glória do passado. E ele começou a olhar para isso, né? Para essa glória do passado. Então o que é que tinha na França do passado, né? Poxa, a França do passado, ela era monarquista. Então vamos defender a monarquia, né? A França do passado, ela era, né, elegante. Vamos devolver esta elegância. E ele elenca algumas coisinhas, mas uma das coisas que ele percebe é que a França, ela era católica. A França era católica. Então, ele não era católico, ele não cria nos dogmas do evangelho, mas ele entendia que ser católico fazia parte da cultura francesa. Então, era necessário trazer esse ser católico que existia no pensamento francês do passado. Entenda uma coisa, Charles Maurras não estava preocupado com a igreja, ele estava preocupado com a França. E ele viu que entre as peças que desenhavam a França, a Igreja Católica era uma peça importante. Então ele não era católico, ele não estava nem aí para a Igreja Católica no sentido espiritual da coisa, mas culturalmente, saca? Charles Maurras,
ele vai entender isso como uma peça, como um pedaço da França, certo? Então a igreja ela era só um valor. Ele não via a igreja como a esposa de Cristo, sabe? Que gera filhos para o céu. Ele via nela uma instituição útil, um princípio de ordem e civilização que ajudava a dar coesão para o pensamento francês, para a nação francesa. Então é como se a França fosse um carro e a igreja católica fosse as rodas. Entendeu? Sem as rodas o carro não anda, mas o importante é o carro, não as rodas. Entende aqui? Ele vira as coisas de ponta cabeça. Certo? E aí ele vai passar com a Action Française esse pensamento dele. Que a gente tem que voltar a ser católico, porque, né, e tal. E aí muitos católicos vão bebendo desse pensamento de Charles Maurras e vão se encantando com esse pensamento. Porque o cara tá junto com a igreja católica. E católico é meio bobo, né? Se o cara fala que gosta da igreja católica, a gente vai lá, é isso aí, vamos junto. Né? Olha lá, que legal, o cara converteu ontem e falou que é católico, né? Vou trazer pro meu documentário, vou trazer pro meu canal. Entendeu? O pastor converteu ontem, eu vou pegar o cara e botar num pedestal. A gente faz essas merda, né? E aí ele inverte tudo, a igreja olha pra isso, certo? E aí a coisa, o Papa vira e fala assim, não. Quem era o Papa na época? Pio XI. Então Pio XI colocou toda a obra do Charles Maurras no Index. Vocês lembram do Index? Aquela lista de obras que ninguém podia ler, né? Então, em dia 29 de dezembro de 1926, as obras do Charles Maurras vão para o Index, certo? E os membros da Action Française foram punidos com um interdito, né? Eles foram proibidos de receber os sacramentos. Não é uma excomunhão ainda, mas receberam essa punição, certo? Então a ideia do Papa, né, o motivo pelo qual era esse nacionalismo integral, né, de subordinar a fé católica à política. Então a igreja era um pedaço, na verdade, né? Você está errado, então a igreja, certo? Qual foi a reação do Charles Maurras quando aconteceu essa pena? Adivinha? Você adivinha, Didito, qual foi a reação? Vou contar para vocês. Charles Maurras convocou uma manifestação. E diante de todos os membros da Action Française, disse que negava do Papa a legitimidade de falar sobre política. E reivindicou uma frase católica antiga chamada non possumus. Não podemos obedecer. Cara. Literalmente o Maurras virou pro Papa e falou assim, o que você pede pra gente é ilegítimo. E porque é ilegítimo eu não posso obedecer o que você tá falando. Não possamos. Não posso obedecer. A gente faz as conexões. Pelo amor de Deus. E aí, isso fica muito marcado. Por quê? Porque muitos membros da Igreja Católica ficam abalados com isso nessa época. Existia um cardeal na época chamado Louis Bilot, que era um teólogo jesuíta e foi um dos maiores tomistas da época. Ele era professor da Universidade Gregoriana, né? E ele foi feito cardeal. Ele não era militante da Action Française, mas ele tinha uma admiração muito grande pelo Charles Maurras, né? Ele era francês, né? E aí quando veio a condenação, em 1926, ele resistiu. Ele não quis aceitar, né? E aí aconteceu uma das coisas mais raras da história da igreja. O Louis Bilot pediu a sua renúncia ao cardinalato em 1927 por conta dessa condenação, saca? E ele passou o resto da vida recolhido numa casa jesuíta. Olha só que coisa, o tanto que foi forte isso. Enquanto esse alvoroço estava acontecendo, essa bagunça estava acontecendo, isso estava acontecendo em Roma, né? Então em Roma é o primeiro a sentir o impacto. Lá em Roma existem vários seminários que pertencem a alguns países, né? Por exemplo, o Brasil tem o Colégio Pio Brasileiro, lá em Roma, né? E lá também existe o Seminário Francês de Roma, certo?
Na década de 20, mais ou menos, o seminário francês de Roma era governado, né, o reitor do seminário era um padre chamado Padre Le Floch. O Padre Le Floch, saca? Que era um homem sinceramente devoto, saca? Ensinava contra o modernismo segundo São Pio X, segundo Leão XIII. Era um padre muito próximo da Action Française. E ele repassava aos alunos, né, a leitura política de Charles Maurras. Então, o seminário francês de Roma bebeu muito de Charles Maurras, porque o reitor do seminário era maurrasiano. Inclusive, ele foi investigado pelo Vaticano 2 vezes, né? A primeira investigação inocentou ele e a segunda acabou condenando ele, né? Por ser muito próximo e perigoso, porque ele estava junto com Charles Maurras. E aí, cara, vem a parte interessante. O seminário da França tinha muitos seminaristas. Entre eles, havia um pequeno pupilo, um pequeno seminarista que amava muito o Padre Le Floch e que era um dos admiradores do Padre Le Floch. Quem era esse seminarista? Era um seminarista francês chamado Marcel Lefebvre. Marcel Lefebvre, através do Padre Le Floch, bebe dos pensamentos de Charles Maurras. E ao beber desse pensamento de Charles Maurras, ele é formado como padre segundo os pensamentos de Charles Maurras. E aí, em 1926, Lefebvre se une de coração, não de maneira formal, tá? Mas no discurso ele se une ao non possumus da Action Française e se opõe a Pio XI. Lefebvre não começou a ser rebelde com o Concílio Vaticano II, não, tá, meu filho? Ele não gostava de Pio XI, tá? Inclusive tem pronunciamentos do Lefebvre falando sobre isso. Então, assim, não é preciso que você seja um fã de carteirinha. Você não precisa ter lá o seu crachá da Action Française. Basta você absorver esse pensamento e propagar esse pensamento. Saca? E aí, cara, quem é esse menino? Quem é esse menino chamado Marcel Lefebvre? Marcel Lefebvre, ele é um francês, obviamente, né? E filho de um herói da resistência francesa antinazista. Não sei se vocês sabem, mas o pai do Lefebvre era um cara católicozaço, mas assim, exemplar. Só que tem uma coisa, cara, que agora vai doer. A resistência francesa, ela era antinazista. Então, o pai do Lefebvre, ele era um herói, e era um herói contra as ideologias modernistas de direita. E isso, o Haditrade, que conta a história do Lefebvre, não vai te contar. O pai do Lefebvre foi assassinado. Foi assassinado, lutando contra os modernistas de direita. Saca? Sabe quem que era ligado aos pensamentos nazistas? O Charles Maurras. É isso mesmo que você entendeu. Se você não entendeu, eu vou fazer a conexão para você. O pai de Marcel Lefebvre morreu lutando contra as pessoas com as quais o seu filho iria se aliar depois. Que Haditrade te contou isso? Me fala. Marcel Lefebvre se une aos pensamentos dos aliados dos caras que mataram o próprio pai. Ele estudou no seminário francês de Roma, saca? E ele falava publicamente a admiração que ele tinha pelo Padre Le Floch.
saca? E anos depois, ele chegou a comentar o movimento malrasiano, sobre o movimento malrasiano. E ele chegou a dizer que ele era um movimento de reação sã, um retorno à ordem e à moral cristã. E que aquela condenação do Papa que aconteceu cortou os braços da contra-revolução. Marcel Lefebvre não ficou do lado de Pio XI quando ele condenou Charles Maurras. Não pense que Marcel Lefebvre teve um insight de Deus e do nada ele se tornou um cara que lutava contra a teologia da libertação, contra o Concílio Vaticano II, contra aquelas bagunças. Não, Lefebvre sempre foi rebelde a vida inteira. Mesmo antes de ser ordenado, como seminarista, ele já se opôs aos papas da época. E os lefebvrianos só gostam do Pio XII porque o Pio XII abrandou as penas a Charles Maurras. Só por isso, tá? Só por isso. Porque tem um monte de ação do Pio XII também que os lefebvrianos não contam, mas eles jogam um pano quente para poder montar a narrativa deles, tá ligado? E aí, o que acontece? Lefebvre começa a olhar para a igreja. E aí acontece o Concílio Vaticano II. Quando ele olha para o Concílio Vaticano II, a sensação que ele teve, e um concílio ele é pegado mesmo, são debates de ideias muito difíceis. Ele começa a ler o Concílio Vaticano II com o olhar malrasiano. E ele pensa, isso daqui é talvez a Revolução Francesa, acontecendo de novo dentro da igreja. E aí depois que passa o concílio, ele pega e passa a replicar todos os pensamentos de Charles Maurras para a igreja. Charles Maurras dizia, a França deixou de ser a França. Lefebvre fala, a igreja deixou de ser a igreja. Charles Maurras vai dizer, é necessário trazer a França de sempre. E Lefebvre vai dizer, é necessário trazer a igreja de sempre. Charles Maurras vai dizer, é necessário que a gente lute com os nossos braços para trazer a França, aquela nação francesa de sempre. E os lefebvrianos vão dizer, é necessário lutar com os próprios braços para trazer a tradição de volta para a igreja. Só que o que no malrasiano eles chamavam de nação francesa, no lefebvrianismo eles chamam de tradição. E como na nação francesa a igreja estrutural era um pedaço, então o Papa ele não era o chefe da igreja, ele era parte de uma estrutura que sustentava a nação francesa. Para o Lefebvre, o Papa não é a tradição, ele é parte de uma coisa que sustenta a tradição. Então, quando o Papa me condena, eu viro para ele e faço como Charles Maurras. Não posso obedecer. E esse é o pensamento que funda a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. O superior geral, o superior da Fraternidade São Pio X na Bélgica, chegou a se orgulhar publicamente de ter sido formado na escola malrasiana. Então, pro malrasiano, o Papa só é importante enquanto ele ajuda a defender a nação francesa. Pro lefebvriano, o Papa também é só uma peça, ele só é importante enquanto ele ajuda a defender aquilo que eu julgo ser a tradição. Então, se o Papa me condena, o malrasiano vira e fala assim, beleza, eu tô cagando pra você, porque você é só uma peça no tabuleiro. Então não posso, mas vou continuar aqui. O lefebvriano, quando não concorda com o Papa, vira pra ele e fala, vou resistir a você, porque pra mim você é só uma peça. Por isso que é muito fácil para um membro da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ou para um simpatizante, ou alguém que está embebido no pensamento malrasiano, virar e falar assim, que se exploda a obediência. Porque para ele o Papa é uma peça. Ele não tem uma instituição
tão estruturada quanto a Igreja Católica prega. Ele é uma peça. E uma peça a gente tira do tabuleiro. Pronto. Não possamos. Saca? É muito fácil falar que se exploda a obediência. É claro. Você não crê na igreja do jeito que a Igreja Católica fala que é pra crer. Você crê na igreja do jeito que Charles Murras acreditava. Saca? Gente, a Fraternidade Sertão São Pio X, a Fraternidade Sertão São Pio X, chegou a organizar uma peregrinação ao túmulo do Marechal Pétain, que foi um colaboracionista francês apoiado pelo Charles Murras. O que ele fazia? Ele colaborava com os nazistas. Aqueles caras que mataram o pai de Dom Marcel Lefebvre. Eles fizeram a peregrinação pro túmulo do cara. E, gente, eu já vi o cartaz dessa peregrinação. Eu já fui em fontes lefrevianas ler sobre esse negócio. Porque tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu fui e pesquisei uma por uma. E não é só ver a informação, eu fui ver cartaz, fui ver... Os caras fizeram peregrinação ao túmulo do Marechal Pétain e abençoou o cara. O cara era aliado dos caras que matou Dom Marcel, o pai do Dom Marcel Lefebvre. Tem condição um negócio desse? Os caras fizeram a peregrinação para saudar um aliado dos caras que mataram o pai do fundador deles. E eles não contam isso. Por quê? Porque pra narrativa é bom falar que o pai do Lefebvre era católico. E era mesmo. É bom falar que o pai do Lefebvre era devoto. E era mesmo. Porque pra narrativa fica muito bonito. Porque parece que você tá criando um outro santo, né? O pai do Dom Marcel Lefebvre vira tipo um São Luís Martin da vida. Pra narrativa é ótimo. Mas na vida real, mano, o Marcel Lefebvre se aliou com os caras que mataram o pai dele. E fizeram peregrinação pro túmulo dos aliados desses caras. Entendeu o ponto aqui? Percebeu o ponto aqui? Eu não vou nem entrar na influência islâmica no pensamento do Lefebvre, porque aí vai bagunçar demais a ideia, né? Porque é só uma influência, que eu tô pegando a espinha dorsal do pensamento. Mas piora, tá? Isso aqui é o resumo, gente. Eu tô pegando 2 aulas do Ramalhete e trazendo pra uma aula só. Se você for ver a fundo, se você cavucar isso aqui, irmão, é bosta atrás de bosta. O negócio vai fedendo, vai fedendo, vai fedendo, vai fedendo. Saca? Cavuca, cavuca. Fala aí, Didito. Esse Thales Roth aí veio. Quando o pessoal pesquisar que ele tá mentindo, você tá mentindo. Ah, tá bom. Tá bom. Vai lá. Pesquisa aí, então. Então vamos lá. Então a fraternidade não fez peregrinação pro túmulo do Pétain, não. Pesquisa. Vai lá, gente. Vai lá. É a minha palavra contra a do Thales. Pesquisa. Vai lá. Eu tô falando publicamente. Pesquisa, gente. Saca? Eu não tô só repetindo a aula do Carlos Ramalhete, não. Eu fui atrás de cada uma dessas coisas que eu tô falando. E aí esse pensamento vai dar origem a essa ação de Dom Marcel Lefebvre. Aí é assim, nesse intervalo vai acontecer do Dom Marcel Lefebvre crescer na igreja, ele vira bispo, depois vira ser bispo, ele mora na África, né? Aí ele treta com o presidente de um dos países lá, e aí ele tem que voltar, vai pra uma igreja, pra uma currutelinha lá na França, vai ser bispo da Currutela. Aí quando ele perde poder, aí ele funda a Fraternidade Sertão São Pio X, porque ele fica revoltado. Entende? Aí ele começa a ordenar bispo, padre sem bispo, né? Aí ele é suspenso em 1976, adivines, certo? Aí João Paulo II vai abrindo mais espaço para a liturgia tradicional em 84, até que Dom Marcel Lefebvre vai lá e sagra os bispos em 1988, né? O Felay, o Galarreta, o Williamson e o Malerrais. E aí desgramou tudo, filho, porque se você queria participar de missa tridentina, agradeça ao Lefebvre porque você não consegue. Tá? Porque a missa tridentina fica maculada depois que esses malucos resolvem sagrar bispo sem autorização. Porque até os anos 80 você tinha missa tridentina até na Catedral da Sé em São Paulo.
Dava pra dar uma outra aula só explicando esse ponto aqui, tá? Porque eu tô pincelando uma outra aula também, né? Mas quem vai petecar a missa tridentina de um jeito ferrenho é o Lefebvre. Igual fez agora de novo, tá? Se os Lefebvrianos acham que essa sagração dos bispos ajudou a missa tridentina, vocês estão muito enganados, cara. Se teve alguém que fez mal pra missa tridentina, putz, porque eu poderia dar uma outra aula também explicando o Concílio Vaticano II e a crise na igreja. E vocês vão perceber que, mano, Karl Rahner e Hans King estão de mãos dadas com Lefebvre, ferrando a interpretação do Concílio Vaticano II. Se teve alguém que cagou na interpretação do Concílio Vaticano II, foi Karl Rahner, Hans King e o Monsenhor Lefebvre. Nossa! Cagaram em tudo. Entendeu? Todo mundo, todos eles acreditam nesse tal de espírito do concílio que ninguém nunca viu, ninguém nunca tocou, ninguém nunca cheirou. Só que o Hans King e o Karl Rahner ficam batendo palma pra esse negócio que ninguém sabe o que é. Já o Lefebvre acredita também, mas acha ruim. Saca? Tô de mão dada, pô. Sacou? E aí, em 88, vem as sagrações ilícitas. Então, assim, para poder finalizar, queria tratar aqui de alguns pontos, né, do pensamento lefebvriano que não pode passar despercebido para você, tá bom? Primeira delas, o movimento lefebvriano é profundamente naturalista. Ele confia mais na própria pressa do que na providência divina. O lefebvriano ele não consegue esperar o Espírito Santo agir, ele tem que fazer. Então você vai ver os livros, por exemplo, aquele livro lá, né? Carta aberta aos católicos perplexos, né? É gente fazendo coisa. Você não tem a mão de Deus em momento nenhum ali. É só fulano mandou mensagem pra fulano, que mandou mensagem pra ciclano, e aí a gente fez isso aqui. Cadê Deus? Se exploda Deus. Entendeu? É um naturalismo sem tamanho. Segundo, o movimento lefebvriano é profundamente desesperançoso. É aquilo que eu falei no começo. Se eles não agissem, tudo vai se perder. Eles não esperam em Deus. Eles não sofrem as demoras de Deus, que está escrito lá em Isaías. Porque de fato a igreja está bagunçada, tá? Não estou dizendo que a igreja está tudo bem não, gente. Olha, a dois está falando que a igreja está linda. Não tá não. Tá bagunçado. Saca? Vocês ficam falando aí, tipo assim, o K2 fala como se não tivesse Pachamama. Pô, eu já vi esse negócio ao vivo, essa porcaria dessa Pachamama, nesses eventos de igreja. Sabe? Eu não tô discordando que a igreja tá em crise. O problema é o jeito que eles reagem a isso. Eu confio na ação do Espírito Santo. E assim como passou os arianos, assim como passou os nestorianos, assim como passou os monofisistas, vai passar também os TL. E vai passar os raditrade também. Saca? Raditrade, inclusive, que se existisse na época de São Pio X, tinham deitado o pau em São Pio X. Inclusive, eu vou até fazer um vídeo contando essa história, sabe? Porque São Pio X foi chamado de progressista até o chão em volta. Tá? O São Pio X, cara, vocês não sabem disso, tá? Pra opinião pública, tá? Não tô dizendo que era, tá? Mas pra opinião pública, as pessoas viam São Pio X igual o pessoal via o Papa Francisco, tá? Como um papa progressista, que ficava liberando comunhão pra todo mundo. E adivinha quem foi o povo que mais deitou o pau em São Pio X? Os franceses. De novo. São Pio X comeu pão que o diabo amassou na mão dos franceses, mano. Porque o São Pio X reduziu a idade da primeira comunhão para 7 anos de idade, e na França existia uma tradição de fazer com 12 anos de idade a sua primeira comunhão. Então os padres franceses começaram a fazer a primeira comunhão escondido com 7 anos de idade e deixavam o coitado da criança sem comungar até os 12 anos para poder fazer a festa cultural que eles tinham lá. Saca? O povo, mano, São Pio X sofreu na mão dos franceses, mano. E dos franceses tradicionalistas da época dele. Tá? Que também o raditrade não vai te contar. Sacou? Ô, São Pedro, eu vou até pegar aqui, ó. Pegar o livro da permanência ainda, só de sacanagem, ó. Ó, um beijo no Papa São Pio X, lindo e maravilhoso. Saca? Você comunga todo dia? É por causa desse homem aqui, ó.
tá? E os tradicionalistas não concordavam com ele na época, não. Ó, beijo nele aqui, tá bom? Eu falei da Permanência porque a Permanência é uma editora Raditrade, tá? Vou contar aqui pra vocês, ó. Essa editora aqui é Raditrade pra caraca, tá, gente, ó. Então sempre que você vê livro dela, da Permanência, vocês fiquem espertos. Agora eu não vou falar nome também, vou dedurar todo mundo nessa bagaça. Eu pesquisei, tá? Ah. E realmente o cara, tipo, ele não era um aliado direto, mas ele colaborou. O quê? Eu pesquisei aqui pra ver se o Thales tá falando merda mesmo, realmente ele tá falando merda. Ele o João Vitor acabou de pesquisar aqui. Olha que ao vivo. Ao vivo, tá aí, tá? Vai lá. Falei que eu pesquisei e o Thales tá falando merda. O João Vitor pesquisou o que o Thales tá falando aí e o Didito... Pode falar áudio pra ouvir aqui. Tá falando merda. Pronto, tá aí. Acabou de pesquisar, vai lá. Tá bom? Então, essa desesperança. Terceiro, tá? Terceiro. Os lefebvrianos reforçam exatamente o que eles dizem combater. Porque os progressistas dizem que o concílio, né? Os progressistas diziam que o concílio, os abusos litúrgicos, a missa nova era tudo uma coisa só. O Lefebvre acabou confirmando essa mistureba. O que não é verdade, tá? Não tem... A gente tem na nossa cabeça, isso é até bom pra colocar aqui, a gente tem na nossa cabeça que é tudo uma coisa só. Concílio Vaticano II, o Novus Ordo e o abuso litúrgico. É tudo uma coisa só. Não é. São três assuntos completamente diferentes, tá? O Novus Ordo não surge no Concílio Vaticano II, tá? E o abuso litúrgico não acontece por conta do Novus Ordo. Inclusive, já até mostrei aqui pra vocês, tá? No Missarum Solemnia. Nós temos 2000 anos de abuso litúrgico na igreja. Teve abuso litúrgico na missa tridentina, teve no Ciro Malabar, teve no rito ambrosiano, teve em todos... Mano, tem abuso litúrgico na Bíblia. Tem São Paulo falando... Então, assim, esses assuntos são completamente separados, tá? Concílio Vaticano II, Missa Novus Ordo e abuso litúrgico são três assuntos completamente diferentes. Completamente diferentes, tá? E o Lefebvre vai lá e junta tudo num pacote só, igual os modernistas progressistas. Os caras estão de mão dada, pô. Isso eu quero que vocês entendam. O Lefebvriano, gente, ele é o TL de batina, e você não se deu conta ainda. O Lefebvriano é o TL de batina. Saca? Ele é o TL rezando em latim, ele é o TL com incenso. Mas é TL também. É a mesma porcaria. Saca? Então, assim, o Lefebvre vai lá, atrasa por décadas a correção real dos abusos litúrgicos, atrapalha João Paulo II a fazer esse trabalho de solidificação do verdadeiro pensamento do Concílio Vaticano II, porque todos os primeiros documentos de João Paulo II eram para dar a correta interpretação dos documentos conciliares. Saca? Você tem noção? O Lefebvre atrapalhou tanto João Paulo II que o próximo... Esse trabalho de exegese do Concílio Vaticano II só vai continuar em 2007 com o Bento XVI. E aí, o Bento XVI para e aí o Leão XIV retomou agora as catequeses de novo. Tá, mano, era pra ter terminado isso com o João Paulo II. E tá atrasado por conta dos porcaria dos lefebvrianos. Saca? Então, gente, entenda uma coisa, tá? Entre o Concílio de Nicéia e de Constantinopla, foram 65 anos até resolver a crise ariana. Entre Lutero e Trento, foram 50 anos. Às vezes a gente tem na cabeça que Lutero faz o que ele faz, e aí, pimba, a igreja faz Trento. Então tem gente aqui na cabeça que acha que o Concílio de Trento, ele é contemporâneo das 95 teses de Lutero. Não é. De Lutero até o Concílio de Trento passaram 50 anos. Gente, a igreja, Roma é eterna. Demora para as coisas se solidificarem. Demora para as coisas voltarem para o eixo. O Lefebvre tem pressa de fazer as coisas para ontem, saca? E ele não respeita o ritmo real da igreja católica em resolver crises grandes. O tempo de Deus não é o mesmo do nosso, não, velho.
Então a igreja tem um problema na igreja, né? E o Lefebvre, que na pressa deles, mais atrapalhou do que ajudou a resolver esse problema. Saca? Por conta de olhar o mundo com o pensamento monrasiano. Saca? Então entenda uma coisa. Isso daqui não é... Tá vendo que eu mal citei as sagrações de agora, 2026, de 88, né? Porque eu tô dando a base pra você entender o contexto histórico dessas sagrações. A sagração, ela é o ponto do iceberg, tá ligado? Tem muita coisa pra baixo que é o que eu acabei de mostrar pra você. Tá bom? Então, assim... isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Certo? O fiel, ele tem que sofrer as demoras de Deus. Ele tem que sofrer as demoras de Deus. Ele tem que aprender a sofrer com a igreja, saca? Sofrer com a igreja. Ok? Tem uns superchats aí. Hã? Tem uns superchats aí se subir. Ah, tá. Só uma coisa, o Stefano falou assim, fonte, ele tá errado. No início desta aula, eu dei a fonte da aula. São 2 aulas do Carlos Ramalhete e as aulas do Carlos Ramalhete tá com as fontes lá, tá? Eu estudei na aula do Carlos Ramalhete, eu conferi as fontes e eu ainda fui além do estudo, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, eu estudo isso há muito tempo. Quer ver? Eu vou até fazer isso agora, porque eu tava com essa curiosidade e eu não lembrava, saca? Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver aqui, cara... O meu primeiro vídeo falando de Raditrad no Santa Carona foi... Olá. 2019, cara. 2019. Saca? Eu tô há muito tempo... Então, assim, essas fontes já estão lá, vocês podem conferir e, mano, por favor, pesquisa, vai a fundo, tá? Aí, fundador o fundador da fraternidade é Dom Marcel Lefebvre, por que você não fala o nome dele, né? Cresceu em uma família francesa monarquista e conservadora que simpatizava com o movimento de Maurras, a Action Française. Não simpatizava com o movimento de Maurras. Não simpatizava. Ponto. Não simpatizava. Tá? Inclusive, beleza. René Lefebvre é o nome do pai dele. Caraca. Negócio que pesquisar agora ao vivo pra trazer a... O que foi? Esse Stefano aí, ele tá... Olha o que ele tá falando. Deixa eu ver aqui o que ele tá falando aqui, velho. Ah! Tamo junto, velho. Tamo junto. Tamo junto. Vamos ver aqui o superchat aqui, Digito. Vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? Eu mesmo dou uma lida aqui, pode ser? O Pablo Max falou assim: Aristóteles ensinava que a virtude está no equilíbrio, a temperança, uma virtude cardial, nos chama ao equilíbrio. A cruz de Cristo não pode pender para um lado nem para o outro, mas permanecer de pé no meio, no equilíbrio. Exatamente. E aí, quando eu estou mostrando aqui para vocês esses pontos, né, do modernismo de direita e de esquerda, eu estou mostrando exatamente os desequilíbrios, né, que caem para um lado e caem para o outro, né. Então, perfeito aí, Pablo. Públio, né? A Camila falou assim: saudade das lives Santa Carona. Hoje estou excepcionalmente de folga. Estou adorando. Abraço. Que isso, hein, Camila? Pegou um dia bom, hein? Ave Maria, se não me engano, acho que a Camila mora em Londres, né? Ela mandou aqui Isso aqui, né? Ela mandou foi em Libra. Libra de Londres. Pô, mas a Inglaterra voltou a mexer com Libra esterlina? Não era euro que tinha lá? Eu acho que sempre foi Libra.
Cara, é verdade, é verdade. Então tá certo, então eu chutei certo. Vamos lá? Tá bom, tá bom. Então, gente, ó, vamos lá. Eu falei que o pai do Lefebvre, ele era um excelente, o René de Lefebvre, era um excelente católico, tá? E era antinazista. E aí depois eu vou falar que o Charles Maurras foi assassinado, né, por caras que eram aliados da Action Française. Eu queria fazer uma pesquisa aqui rápida, só para dar uma... Beleza. Não vou conseguir achar aqui agora. Gente, vou dar mais um ponto aqui para vocês, tá? Então, ó, para voltar, eu quero que vocês acessem aquele caderno de estudos anti-lefreviano, tá? De apologética continuista que tá lá na Portos, tá? Dá uma pesquisada lá também, que vocês vão ver mais. Fechou? Fechou. Então é isso. E aí vocês depois pesquisam aí. Mas eu dei as fontes, né? Tá lá no início da aula, tá aí as fontes para vocês. Beleza? Então vocês dão uma pesquisada aí e é nóis. O Titias falou assim: se a Argentina cair, ameniza a vergonha do Brasil? Não. Não, porque a nossa glória não tá atrelada a deles, né? Então nossa vergonha também não vai estar, né? Mas tá 1-0 pro Egito, viu? Mentira! Acabei de ver aqui, que alegria, Brasil! Olha que alegria! É isso, então, gente, ó, vou terminar por aqui, tá bom? Vai lá, estuda aí o que eu passei pra vocês. Um abraço pro professor Carlos Ramalhete, tá? Que é o autor original desta aula que eu dei aqui. E aí pesquisem lá também as aulas do Carlos Ramalhete que fala, né? São duas, uma chama O Erro de Marcel Lefebvre, o outro chama Modernismos, né? E são duas aulas distintas que ele vai tratar sobre esse assunto que a gente está falando aqui. Beleza? E vamos lá assistir a Argentina, porque que é isso, hein? O coração tá voltando a sorrir. Porque depois das sagrações, depois da Argentina ganhar do Cabo Verde, depois do Cristiano Ronaldo perder a Copa, depois do Neymar perder a Copa e da França ganhar do Paraguai, pô, precisava de uma alegria, né? Então hoje nós vamos, se Deus quiser, receber essa alegria. Tá bom? Então é isso, galera, ó. Beijo no coração e quem quiser assistir essa aula de novo aqui, ela vai estar disponível lá dentro da Portos. Faz seu cadastro para você assistir lá, fechou? Nossa, ainda mais hoje, hein? Cê tá crazy! Ó. Esse lindo e maravilhoso. Beijo no Papa, high five no Papa, sempre com ele. Fora do Papa, gente, é tudo cisma. Fora do Papa é tudo cisma e excomunhão. Pelo amor de Deus, tá? Fora do Papa é tudo cisma e excomunhão. Então, ó, um beijo no Papa, high five no Papa e a gente se encontra sempre aqui nessa delícia de canal, tá? Um beijo também no seu coração e tchau!